Pronto, pessoal. Eu só coloquei só mais uma tarefinha lá para a gente fechar a disciplina. Então, existiam duas tarefas, a maioria de vocês já tinha feito. Eu coloquei só mais uma tarefinha em relação à aula de hoje, para a gente fechar as notas. Nada complicado, não, até 31 de agosto. Dá para você fazer numa piscada, mas eu pus até 31 de agosto. É facinha demais, mas eu sou bonzinho, né? Bom, compreensivo com vocês que foram compreensivos comigo. Então, eu agradeço demais aí a paciência de vocês durante todo esse tempo. Fico muito feliz pela compreensão que vocês tiveram. Então, vamos lá. Vamos terminar a nossa disciplina de metodologia. Bom, no finalzinho eu vou falar um pouco sobre a tarefa e sobre os trabalhos de vocês, tá? Como é que vai ser os trabalhos de vocês e vou passar um template. Eu já passei o template para vocês? Professor, é melhor acho que você passar de novo, você Eu passando. passo de novo, não tem problema não. O template é a forma com que vai ser o artigo de vocês ao final. Então, a gente discutiu referência, discutiu aquelas questões já, e o template ele já está prontinho, já está bem redondinho, já tem todas as coisas que tem que ter nele. Como é que vai ser o título, como é que você coloca os autores, como é que você coloca as referências, já está tudo no template. Eu passo para vocês ao final também, ou eu coloco lá no Classroom, tá bom? Para facilitar. Por quê? Porque o trabalho final de vocês, ele é um artigo científico, que pode ser feito individualmente ou até mais 3 pessoas, né? Então, vocês podem fazer de dupla, trio, com o respectivo orientador, que inclusive eu vou apresentar alguns orientadores que eles fazem hoje para vocês, né? Então, esse artigo, ao final da sua especialização, vai ser construído a partir do trabalho que você fizer com o orientador de vocês. Então, você escolhe o orientador, senta com ele, desenvolve o trabalho e escreve o trabalho. Como vou escrever o trabalho? É um TCC? Não. É um artigo científico que a gente transforma numa publicação depois, ao invés de TCC. E a defesa é igual vocês viram aí, o Paulo mandou para vocês, para quem se interessava, né? Você apresenta oralmente, a banca dá uma nota, e você pode usar esse artigo para mandar para revista, para mandar para evento, melhor do que ficar guardando TCC que não vai a lugar nenhum, né? Então, o seu trabalho, então, conclusão de curso, é um artigo científico, e aí o que eu vou colocar no Classroom e vou mandar para vocês é o template, ou seja, a forma do artigo já redondinha. É só você substituir lá. Já tem a letra que tem que ter, o tamanho que tem que ter, os lugares onde pode ser negrito, onde é título, subtítulo. Tá bem redondinho para você ter menos problema ainda na sua vida acadêmica. Outra coisa que eu vou disponibilizar para vocês é o meu tempo. Então, quando você começar a escrever o seu TCC, ou seja, o seu artigo, tô com dúvida como é que eu cito isso. Escreve para mim, eu tô no grupo, lembra? É só escrever no meu WhatsApp, eu tiro sua dúvida em qualquer hora, em qualquer momento, até o final da especialização. É meu trabalho. Então você não estará me incomodando. Nossa, não vou mandar isso aqui pro professor, não, porque eu vou estar incomodando ele. Mentira! Então eu estou disponibilizando para você aquele WhatsApp que está no grupo para você tirar a dúvida a hora que você quiser. Pode mandar áudio, pode mandar, professor. Tem um site aqui que eu não sei como é que cita, como é que faz? Eu explico para você. Professor, tem um negócio aqui que eu esqueci como é que faz? Eu faço para você. Combinado? Perfeito? Sim. Perfeito. Respondam aí no chat. Sim, 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 sim. Para eu não ficar sozinho aqui, isolado da vida. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu trazer vocês pro lado de cá, para eu poder vê-los e apresentar ao mesmo tempo. Porque eu sou chique, eu tenho 2 telas. Vocês estão vendo, não, né? Tá aparecendo aí a apresentação? Tá aparecendo
O funil. Duplicado, isso. Não está apresentando a apresentação, não, né? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Cone. Uma dízima periódica de imagens. Agora tá. Agora Sim. tá. Pronto, então vamos lá, pessoal, acabar com essa brincadeira de hoje. Vou falar um pouco para vocês hoje da comunicação oral. Então, a gente falou sobre o artigo científico, falou sobre ensino sobre a ciência, caracterizou a ciência, caracterizou o artigo, falou sobre referências, falou sobre os artigos científicos. E agora a gente vai terminar falando sobre a comunicação oral, né, alguns aspectos da comunicação oral, e finalmente uma passada rápida sobre o plágio. Aliás, o exercício que eu coloquei para vocês, o derradeiro, é sobre plágio, para vocês entenderem bem quando forem escrever o seu trabalho científico, tá? Fiquem à vontade para parar a hora que vocês quiserem, né? Fala oralmente aí, ou então escreve no chat, tá? Não se preocupem com isso, não. Pode parar. Somos pouquinhos hoje, ó. Fica uma beleza isso. Então a gente pode ir conversando caso vocês tenham dúvida, tá? Bom, primeiro, a comunicação oral, que é importante, que você vai fazer uma comunicação oral ao final do seu trabalho, né? Tá, beleza. O tempo é variável, mas no nosso caso, vocês terão 20 minutos de apresentação ao final. Então, você vai ter 20 minutos para apresentar o seu trabalho, com 10 minutos de discussão. Então, como é que vai ser o seu trabalho? Você vai escrever ele e mandar para a coordenação. Aí a coordenação vai mandar para uma banca avaliadora. A banca avaliadora vai ler o seu trabalho e no dia da apresentação ela vai fazer algumas perguntas sobre o seu trabalho dentro desses 10 minutos. Então vejam bem que não são perguntas absurdamente complicadas, porque são só 10 minutos. Então vão ser perguntas que tenham relação com o seu trabalho, ou não, às vezes nem são perguntas, né, pessoal? Não sei se vocês acompanharam as defesas, às vezes são só sugestões. Olha, melhor aqui, olha, melhor aqui. Então, às vezes, a banca não faz pergunta, às vezes ela só faz sugestão mesmo. Por quê? Porque tá tranquilo, ou precisa mudar uma coisinha ou outra para ficar melhor ainda. Então, no caso de vocês, é 20 minutos com 10 de discussão. Não é uma qualificação, né, de mestrado que é maior. A qualificação de mestrado é entre 30 e 40 minutos. E aí não, aí é um prazo muito longo de discussão do trabalho, diferentemente de um trabalho de especialização. Porque o trabalho de mestrado, de qualificação de mestrado, ele exige um certo aprofundamento em termos de pesquisa, né? Não quer dizer que você não vai fazer um trabalho de pesquisa, mas como o seu tempo é muito menor e o nível de aprofundamento seu é muito menor, então o tempo de discussão será menor. Eu recomendo isso aqui, ó, para todos os meus estudantes de mestrado, doutorado, especialização, iniciação científica. Como é que você começa a apresentar o seu trabalho? Eu sempre falo para meus meninos fazerem 3 transparências iniciais. Como assim 3? Uma primeira onde só tem o título e o autor. Só o título do seu trabalho e o autor, para você ler mesmo. Mas por quê? Vou te explicar. A segunda, a mesma coisa. O título, o seu nome e o orientador. Então já foi 2 transparências. E a terceira, o que você vai falar? Ó, na introdução eu vou falar sobre isso. Essa é opcional, mas você pode pôr. Na introdução eu vou falar sobre isso, esse trabalho vai ter métodos, esse trabalho vai ter um desenvolvimento, e depois eu vou apresentar as referências. Para que essas 3... Para que essas 3 apresentações, gente? Para que essas 3 transparências? Para você relaxar. Elas duram entre 30 e 45 segundos e abaixa a sua adrenalina. Por quê? Porque você já não entra direto na comunicação, você não entra direto no seu trabalho. Você fala, bom, aqui tá, olha, vou mostrar para você como é que seria. Olá, pessoal, bom dia. Tá aqui o meu trabalho, percepções de ciência de alunos do ensino médio sobre educação ambiental.
Eu sou o Marlon Herbert Flora Barbosa Soares. 10 segundos. Aí abate, vai para outra transparência. Está aqui o título do meu trabalho. Meu orientador é a professora Niuara Mesquita. Esse trabalho, ele tem uma introdução, depois ele tem um procedimento experimental, depois eu falo um pouco da justificativa, depois eu vou discutir os resultados. Pronto, já foi 30 segundos e a sua adrenalina já deu uma baixada. Isso é muito comum. Vários apresentadores fazem dessa maneira. Porque às vezes você fica muito nervoso e entra direto na apresentação e gagueja muito, porque está muito nervoso. Então, essas 3 primeiras transparências, elas servem para baixar a sua adrenalina, e aí você começa a se acostumar com o trabalho que você está fazendo, ou que você vai apresentar. Então, sempre importante 2 ou 3 transparências iniciais para baixar seu nervosismo, tá? E o tamanho da letra de apresentação? Qual que é o tamanho? Esse tamanho que eu uso aqui, ó, entre 18 e 24, preferencialmente Arial ou Times. Você pode usar outra, mas presta atenção no tamanho, ó. Esse tamanho aí vocês devem estar vendo no computador, devem estar vendo no celular, e obviamente o seu público vai ver sentado no auditório. Ele consegue ler o que você está colocando. Então, o tamanho ideal é entre 18 e 24. Pode ser maior? Claro que pode. Quanto maior, melhor. Mas se você quiser colocar uma quantidade grande de informações, talvez seja melhor colocar entre 18 e 24, tá? Esse tamanho que eu coloquei aqui é 22, para vocês terem ideia. 22. Uma boa leitura, né? Escolha cores que não compliquem. Observem esta, por exemplo. Olha, ela não chama tanta atenção. Porque, às vezes a pessoa coloca um slide tão colorido, tão cheio de coisas, que ninguém presta atenção no que você está falando. Presta atenção no slide. Cuidado com isso. Ah, mas eu posso fazer um slide todo diferente? Pode. Ele não pode ser extremamente colorido. Ele tem que ter tons degradê, ou então 2 tons, igual esse aqui, por exemplo. Ele tem o branco e um tom alaranjado. Ah, mas eu posso fazer outras diferentes? Pode, mas você não pode... O slide ele não pode chamar mais atenção do que a sua apresentação. Essa é a preocupação que você tem que ter, tá? Cuidado com amarelo, né, pessoal? Amarelo, letra amarela, letra vermelha, fundo escuro. Né? Fundo escuro é complicado, porque você vai ter que colocar uma letra branca, e às vezes o ambiente é pequeno, e às vezes prejudica o entendimento, ou enjoa. Então, amarelo, vermelho, cores muito berrantes, é muito complicado. Prefira sobriedade, né? O que a gente chama de sobriedade? Uma letrinha preta num fundo branco, uma transparênciazinha. Cuidado com cores muito berrantes. Então, quanto mais sóbrio você for na sua apresentação, mais tranquilo ela será. Fundo escuro. Ah, mas eu quero fundo escuro, porque eu gosto de fundo escuro. Vai. Eu quero fundo escuro. Ah, então beleza. Então puxa cor leve, preferencialmente branca. Cuidado para não colocar amarelo em fundo escuro. Aí o trem fica piscando no seu olho, mais incomoda do que ajuda a você enxergar, tá? Bem, lembrando que essa apresentação está gravada e eu vou colocar essas transparências também lá no Classroom, tá? Para vocês. Não inventa, pessoal. O que eu digo? O que quer dizer não inventa? Siga o ritmo que você escreveu, a mesma ordem. Por exemplo, você escreveu um artigo em que ele tem introdução, a introdução tem o título, o subtítulo A, B, C e D. Não vai fazer uma coisa completamente diferente. Siga o mesmo ritmo do seu artigo para fazer a apresentação. É a melhor maneira de você não se perder. Então, escreve o artigo primeiro, quando for apresentar, segue o ritmo dos artigos. Faz um resumo, uma síntese daquilo que está no artigo naquela mesma ordem. Senão você vai se perder. Então, a melhor coisa que, por exemplo, quando meus alunos vão fazer apresentação de especialização ou de mestrado ou doutorado, eu falo para eles lerem de novo o que eles fizeram e depois fazer um resumo na mesma ordem, na transparência, adicionando uma coisinha ou outra que ele acha que é diferente. Mas a ordem é sempre a mesma. Evitar textos longos ou parágrafos enormes. Então, vejam bem que eu pontuo, né? Se você prestar atenção aqui, ó, os parágrafos não são grandes, são pontuações, ó. Uma linha, no máximo 3 linhas. Ah, eu posso pôr 5 linhas? Pode. 7 linhas? Pode. O problema não é o parágrafo enorme, o problema é você ficar lendo todos os parágrafos.
Ah, um ou outro eu posso ler? Pode. Alguém algum dia falou para você assim, você não pode ler parágrafo em transferência. Mentira, pode. O cara, os especialistas falam assim, não pode ler parágrafo em apresentação. Pode sim, você não pode ler tudo, né, gente? Uma coisa ou outra, para você não lembrar, você não ficar nervoso, ou para você lembrar, você pode. Cuidado com esses radicalismos. Então, por exemplo, você está uma parte importante do seu trabalho, que você está com medo de esquecer na hora de falar, bom, coloque tudo lá, ó, e lê. Aí depois você comenta em cima. Qual que é o problema que as pessoas dizem? Às vezes o sujeito põe um parágrafo muito grande na apresentação, lê e já passa para outro. Ué, se é para ler, o leitor lê. Não, você pode ler para lembrar o que você vai falar e discute aquilo. Não é simplesmente ler. O ler é para você lembrar o que você vai ter que falar. Então, às vezes, você está com medo de esquecer, aí você coloca um parágrafo grande para você ler e comentar sobre esse parágrafo. O problema não é ler, o problema é só ler. Sacaram? Espero que sim. Então, escrevam aí, sim, sacaram. Não deixem o professor falando só com espíritos. Manifestem-se no chat. Isso, escrevam. Manifestem-se. Só o Luiz está assistindo a aula? O resto tá onde? Vendo a Olimpíada? Eu tô vendo pelo celular, professora. Eu nunca acho onde escreve, mas sim. Tá bom. Tá bom. Porque eu fico com medo aqui de estar falando. Tô vivo, professor. Tô vendo pelo celular também. Tá bom. Então, ótimo. Então, agora eu vou continuar, porque senão a gente fica com medo de ficar falando sozinho aqui, né? Bom. Não leia muito, como eu acabei de falar para vocês, né? Não leia muito. Você pode ler sim. Bobagem esse negócio de que... Quer escrever muito, igual eu escrevo muito para eu poder lembrar. Olha aí, ó, minha transparência tá cheia. Mas o que eu faço? Eu pontuo. Vai entrando um por um, ó. Ó. Um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Viu? Então, o problema não é a transparência cheia. O problema é a transparência entrada uma vez. Né? Você quer escrever muito para você lembrar o que tem que falar, como eu estou dando uma aula? Eu escrevo muito. Mas eu pontuo, ó. Sacaram? Abuso de imagens e figuras. Quanto mais imagens e figuras você utilizar para lembrar, melhor. A não ser que você seja o professor Marlon preguiçoso, como nesse caso, e não coloca nenhuma imagem sobre isso, né? Sobre fala, sobre esse tipo de coisa. Né? Então, se você for preguiçoso, só pontue mesmo. Mas se você quiser usar figuras e imagens, é sempre bom, né? Lembra que nas aulas anteriores eu gostava de usar imagens, esse tipo de coisa. Imagem é sempre bom. Mas o básico que você tem que lembrar, pessoal... Oi, Débora, bom dia. O máximo que você tem que lembrar, pessoal, é a sua apresentação tem que ser clara. A sua fala tem que ser clara. Às vezes você fica preocupado que a sua apresentação tem que ser bem feita e você fala mal. Enche de imagem e não consegue falar. Coloca as coisas na transparência não, no slide e não consegue falar. Não, o mais importante é você conseguir se comunicar. Se a sua transparência vai estar cheia, se vai estar vazia, se vai estar sem figura, se vai estar com figura, isso é o de menos. Esses slides, eles têm que te ajudar a comunicar. Então, essas técnicas que eu estou dando para você aqui é só para te ajudar na comunicação, tá? Bom, continuando. Falando e comunicando, propriamente dito. Evite gaguejar. Ah, mas é difícil, pessoal. É difícil, mas é difícil. É por isso que eu falo evite. Às vezes eu gaguejo. Olha que eu tenho 190 anos de docência e apresentação. E mesmo assim, às vezes eu gaguejo. Ou seja, por isso que a gente fala evite. Não quer dizer assim, não gagueje. Dificilmente, a uma hora ou outra, você não vai dar uma parada, uma gaguejada. Muito difícil. Por quê? Porque às vezes você fica tentando construir um raciocínio. O que é o gaguejar na hora de uma apresentação? É a tentativa do cérebro de construir um raciocínio ao mesmo tempo que você está falando naquele ambiente. Aí, às vezes, você dá uma gaguejada até que o cérebro fala, opa, é para esse caminho aqui. Não, é para esse caminho aqui. Então, por isso que a gente tenta vir falando para vocês. Treinem antes. Treinar antes é importante, né? Fazer várias apresentações antes para você mesmo é importante, que ajuda a não gaguejar. Evita o neísmo. O que é o neísmo? O neísmo é uma coisa que eu, por exemplo, tenho, né? Por exemplo, você está falando alguma coisa, aí você fala um final de um argumento, e no final do argumento, ao invés de você pontuar com uma respiração, você coloca um né?
Evite, porque vários de nós temos o né. O né, o que ele é? Ele é uma pontuação cerebral do final de um argumento em que você não consegue pontuar sem falar alguma coisa. Aí sai um né. Né? É, o Luiz aí, né? Bom dia, Zamara. Então, o né... Bem-vinda, bem-vinda. O né, pessoal, ele é evitável, mas não é muito difícil, às vezes, da gente tirar o né da nossa fala, né? Todos temos. Alguns têm menos, outros têm mais, e algumas pessoas, às vezes, não têm. Algumas pessoas lembram e evitam. Em alguns casos eu falo, outros casos eu não falo. É por isso que, de novo, eu falo para vocês, evitar, tentar controlar. Mas às vezes você não consegue controlar, né? Tá vendo? O né, ele é, como eu disse para você, uma falha cognitiva. Não é uma falha cognitiva, né? Um aspecto cognitivo de pontuação final de um argumento. E às vezes você não consegue evitar ao invés de terminar o parágrafo, fazer assim, por exemplo, eu estou falando para evitar gaguejar, evitar o neísmo, dá uma respirada. E continua o argumento. Não, às vezes você fala assim, eu evite gaguejar e evite o neísmo, né? É a pontuação que você faz emitindo uma palavra, um vício de linguagem, né? Evite o taísmo. Então, tem gente que não tem o né, mas tem o tá. Não sei o que, tá. Não sei o que, tá. É a mesma coisa do né, só que o sujeito usa o tá. Normal também. De novo, é o mesmo aspecto neurocognitivo. Você usa o tá e o né para fazer uma pontuação final de um argumento, né? Tá? E aí continua falando esse argumento, continua explicando para os alunos, explicando que não pode acontecer isso. E às vezes, ao final, para mudar de argumento e fazer a fala, né? Você coloca no final ou coloca uma dessas coisas. Tá? Tá vendo? Eu fiz os exemplos para vocês de quando acontece o né e o tá. Sempre no final de alguma argumentação. Evite o certoísmo. Gente, tem o tá, tem o né e tem um monte de gente que fala certo. Tá certo? Tá certo? 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 Tem, ué. Fazer o quê? É outro tipo de final de frase, final de argumentação. Ao invés do cara utilizar o né ou o tá, muitas pessoas falam então, ou fala certo. Normal também. É por isso que a gente fala evitar, porque é muito comum que a gente use. Ou seja, evite o ismo de forma geral, de maneira deliberada. Olhe para o público. Mesmo que você não veja ninguém. Então, às vezes, o sujeito, quando eu coloco o negócio para cá, eu estou vendo vocês, ó, porque eu gosto de olhar em algum lugar para me localizar. Ou posso olhar para cá, para a prova de transparência, se você vai me ter de frente. Ó, agora você está me vendo de frente, nessa nova realidade que nós estamos. Né? Espero que vocês apresentem o trabalho de vocês presencialmente. É o que eu desejo. O trabalho de vocês será apresentado presencialmente. Se tudo correr bem, em dezembro a gente vai voltar presencialmente. Então, ou o certoísmo, o taísmo. Então, pessoal, olha só que interessante. Assim eu estou olhando para você, para a filmadora, para o caso da câmera aqui do meu computador. Eu prefiro olhar para cá, que é onde estão vocês aqui, ó. Aí eu olho para a apresentação e olho para vocês, para falar sobre o que a gente está fazendo. É assim que você vai fazer no público também, quando tiver o público presencial. Você olha para a transparência, vê o que você vai falar, por exemplo, olhe para seu público, mesmo que não veja ninguém. Ou seja, é interessante que você se comunique com o público que você tem. É importante que você olhe para algum lugar que não seja só o slide. Eu costumo dizer, quando a gente está na sala de aula, que as pessoas que têm mais dificuldade de se comunicar com o público, que fixam um ponto no final da sala. Geralmente, o ponto que a gente fixa é o canto da sala, porque fica a impressão que você está vendo todo mundo. Né? Você está no canto esquerdo, você fixa o outro canto. É como se você estivesse olhando todo mundo, mesmo não conseguindo olhar todo mundo, já que se você tiver dificuldade de olhar as pessoas. O mais comum é que você sempre faça assim, ó, vá falando e vá mudando a direção do seu rosto. Ou olhe para a banca, fixa a banca, se você tiver com medo ou tiver com algum tipo de insegurança. Não é problema nenhum, não.
Mas é importante você sempre se comunicar com o seu público. Fixe um ponto e circule. Pode ser o examinador. Então, por exemplo, ó, no caso de uma sala de aula, quem é professor sabe disso, vai acostumando com o tempo. Ele fixa um aluno no começo, no meio da sala, e depois começa a olhar para um canto e para o outro. Vai falando, olha para um canto. Vai falando, fixa o cara. Vai falando, olha para o canto. Vai falando, fixa para o meio. Vai falando, olha para o outro canto. Você vai aprendendo com o público desse jeito. Ó, 3 casos. Um canto, meio, o outro canto. Um canto, meio, o outro canto. O fixo é um dos alunos ou uma das pessoas do público. Então, você fixa. Geralmente, o mais interessante é você fixar, não o cara que na primeira fila. Você fixa uma pessoa na metade das filas. Por exemplo, você tem uma fila com 10 pessoas. Fixa o quinto ou o sexto. Porque em vez de ficar olhando assim, ó, bem para próximo do cara que está na sua frente, você vai olhar um pouco mais para trás com a impressão de que você está pegando todo mundo, né? Você está vendo todo mundo. Então, fixa o cara na metade do auditório ou da sala de aula. E dele, que vai ser o seu fixo, você começa a falar e vira para um canto, não sei o quê, vira para o outro e fixa ele. Com o tempo, você vai aprender a falar como se estivesse num auditório de 190 pessoas, tranquilamente, tá? Um auditório de 1000 pessoas, tranquilamente, sem precisar. Isso é uma técnica básica, né? De fixar o centro do auditório, ou uma pessoa, e olhar as outras a partir dessa fixação, para você ir acostumando. Não seja relâmpago nos slides, não precisa correr, não. Tá, pessoal? Então, é por isso que você deve pensar a quantidade de slides que você vai fazer, para não precisar correr, não precisar um desespero danado de causa. Não coloca a mão nos bolsos. Ficar só com a mão lá no bolso, assim, ó. A melhor coisa é movimentar as mãos. Ah, mas eu não sei onde pôr a mão, eu ponho a mão na cabeça, eu não sei onde guardar a mão, não sei. Então, coloca ela do lado do corpo. Parada, do lado do corpo. Não coloca a mão no bolso. Por quê? Porque vai te incomodar essa mão no bolso. E você... Às vezes, gente, a mão no bolso, ela evita alguma fala. É coisa impressionante. Ela tem que estar explicitada. Sua mão tem que estar explicitada. Por quê? Porque grande parte das vezes, a gente também se comunica com as mãos. Como eu estou acabando de fazer com você agora. Tá vendo? Ó? Principalmente quando você tem público. Quando você tem público, o tal de usar a mão para fazer alguma coisa é extremamente importante. Movimente-se, nem que seja com as mãos. Então é importante você não ficar parado. Por isso que olha, lembra quando eu falei para vocês no começo da pandemia, no começo das nossas aulas, a dificuldade que eu tinha? Por quê? Porque eu movimento muito na sala de aula. E aí, nesse computador aqui, ó, é um tal de ficar quieto, né? É um tal de ficar sentado. Que eu tenho uma dificuldade muito grande de não me movimentar, de não me expressar corporalmente. Por quê? Porque eu me movimento, eu vou para um canto, vou para o outro, vou para um canto, vou para o outro, ponho o pé na cadeira, sento na mesa. Então, é importante um comunicador se movimentar. É por isso que eu tive muita dificuldade no começo dessas aulas, essas aulas síncronas via computador, porque eu não me movimentava. Então, às vezes, muita fala minha saía truncada. Olha que estranho, né? Use o point ou uma vara. O que é o point? É aquele laserzinho para você mostrar onde você está falando para o sujeito. Tipo assim, ó, um cursor, né? Como eu estou usando aqui, ó. Nessas aulas online é mais difícil, porque muita gente está no celular e nem vê o cursor, né? Então você tem que se adaptar na fala mesmo. Mas no presencial, você pode usar um cursor ou uma vara. Mas cuidado com a vara, né? Porque muita gente usa uma vara e tá tão nervoso que fica batendo a vara na tela, assim, ó. E aí fica mais esquisito ainda, aquela bateção. Pá! Que trem nervoso danado. Então é melhor usar um point. Um point é aquele laserzinho que você compra em qualquer camelódromo por R$5, R$6. Controla o tempo, né, pessoal? Nem mais nem menos. Se for te dar 20 minutos, então você faça perto de 18, 19, no mais tardar 20, ou 30, no máximo 30 segundos a mais dos 20 minutos. Então, o tempo é importante. Por quê? A pessoa parte do pressuposto que você vai gastar 20. Você gasta 25, a pessoa já fica com raiva de você já. Imagina, você está lá defendendo seu trabalho, a pessoa fala, nossa, vai assistir 10 apresentações de 20 minutos. Aí você fala, a primeira já é de 25, aí a pessoa vai ficar brava com você já.
Ah, vai se fuder, falei 20, o cara vai para 25 minutos. Imagina, os outros fizeram todos, eu não vou sair daqui nunca mais. Então, o avaliador tem disso? Tem. O público também? Ah, você falou que vai ser uma palestra de 1 hora. Aí tá lá 2 horas falando. O público tá querendo morrer de ir embora lá. Não, né, pessoal? Falou que é 20 minutos, tenta se manter nos 20 minutos. E quantos slides eu uso por minuto, professor? Tem gente que fala que é 1 por 1. Ou seja, 1 slide por minuto numa apresentação. Numa aula é diferente. Eu tô nesse slide quanto tempo já? Tô há pelo menos uns 10 minutos só nesse slide aqui. Quer dizer o quê? Que depende do que você vai fazer. Então, você tem que controlar a sua forma de fazer. Como é que você faz? São 20 minutos? Então, eu gasto 2 minutos por slides? 10 slides. 10 vezes 2, 20. Não, eu gasto mais. Tem slide aqui que eu vou gastar 5. É por isso que você tem que treinar. Por isso que você tem que fazer vários treinamentos para você saber, assim, quantos slides eu gasto por minuto. Por exemplo, para essa aula, eu calculei que a gente ia até próximo das 11 da manhã. Eu calculei como? Com o tempo, com a experiência que eu tenho e o número de slides que eu tenho. Aí você calcula. E se eu gastar menos? Bom, não tem problema nenhum, não. Eu não sou preso a tempo. Mas eu não quero gastar mais. Sacaram? Esse é o que você tem que pensar. Então, muitos livros de metodologia de apresentação oral vão falar para vocês, é 1 para 1. Não, mentira de novo. Mentira de novo. Não é 1 para 1, né? É impossível ser 1 para 1 todas as vezes. Não dá para você dizer que é 1 para 1 todas as vezes. 1 minuto para 1 transparência. Não dá. Estuda. Você vai falar melhor quanto mais você sabe daquele assunto. Se você sabe pouco do assunto, a dificuldade da sua fala é maior. Você vai tender a ler mais, porque você não domina aquilo ainda. Então, você quer dominar aquilo que você está falando? Estuda bastante. Leia bastante aquilo que você está fazendo, porque aí você vai dominar e aí a sua fala vai ser clara. Não vai ser uma dificuldade para vocês. Por quê? Porque você vai ter feito o trabalho. Quando você faz o trabalho de pesquisa, quando você vai falar sobre ele, você não vai ter muita dificuldade, porque você fez. Então, eu falo isso muito para os alunos. Olha, não precisa ficar com muito medo da sua fala. Você não fez o trabalho? Você fez. Se você fez, você sabe do que você está falando. Você foi atrás das referências. Você sabe o que você pesquisou junto com o seu orientador. Então, é uma questão só de se adaptar. Mas muito mesmo, né? Porque dominar o conteúdo é um aspecto da segurança. Eu costumo dizer o seguinte, quando você começa na seara das falas, ou seja como professor, ou seja como palestrante, ou seja como apresentador em especialização, esse tipo de coisa, quando você começa a ter que apresentar, a melhor coisa que você faz é dominar o conteúdo, estudar muito mesmo. Com o tempo, você vai vendo que alguns aspectos não precisam ser aprofundados, somente outros que são mais importantes. Mas para começar, é importante você dominar tudo, porque aí você fica mais seguro. Você fala assim, não, isso eu sei, eu estudei, eu sei, aí te dá mais segurança. Por isso que professor em começo de carreira faz plano de aula que dá para ser 10 aulas seguidas. Eu, quando comecei a carreira, pessoal, o primeiro plano que eu fiz para uma aula de 50 minutos, eu fiz uma aula que dava para ser em 10 aulas. Por quê? Você fica inseguro, né? Não vai dar tempo, é coisa. Eu vou. Não. Na hora que você começa a dar aula, você vê que você fez um planejamento para 10 aulas ao invés de uma. Por quê? Porque você busca a segurança. Buscar a segurança, aprofundar no conteúdo. Perguntas básicas da sua apresentação. Perguntinhas básicas da sua apresentação. Primeira delas. Uma apresentação oral, a que você vai fazer ao final do seu trabalho, ela deve responder primeiro, por que o seu trabalho deveria ser feito? É isso que a banca quer saber, tanto na forma escrita quanto na forma oral. Por que o seu trabalho devia ser feito? É onde você vai fazer uma introdução oral de qualidade. Por que o meu trabalho deveria ter sido feito? Por que ele não é mais um no mercado? Essa é a primeira coisa que o seu trabalho tem que responder. Porque senão, você vai fazer o quê? O que adianta a sua apresentação? Ele é mais uma? Depois, o que e como foi feito o seu trabalho? Então, primeiro, por que o seu trabalho deveria ser feito? Ou seja, qual é a importância dele? Depois, o que é o seu trabalho e como ele foi feito? Ou seja, qual material que você utilizou? Quais técnicas que você utilizou? Como é que você fez isso?
E depois, quais os resultados? O que você discute com esses resultados? E o mais importante, quais as implicações do seu trabalho que vai fazer com que ele não seja mais um só? Ou seja, por que o seu trabalho é foda? Por que o seu trabalho é o melhor que você está apresentando ali, ó, de todos? Melhor do que todos os seus. Ah, meus colegas fez um trabalho mais ou menos. O meu é que é bom. É esse espírito que você tem que ter para melhorar cada vez mais a sua apresentação. Você não deve ter aquele espírito assim, não, vou fazer uma apresentação mais ou menos, porque meu trabalho é muito mais ou menos. Não. Você faz uma apresentação partindo do pressuposto que seu trabalho é um espetáculo, né? Digno de ir para uma Olimpíada, por exemplo, de conhecimento. Esse é o pressuposto básico. Senão, para que você está fazendo esse trabalho? Se nem você confia nele. Você tem que confiar no seu trabalho. E aí, alguns finalmente que eu lembrei depois, que eu acabei essa transparência, mas eu resolvi pôr, que é importante para vocês também. Ser criativo, mas não exagerar. É importante ser criativo em algumas transparências? É. Mas quando você exagera demais, fica chato. Aí ninguém mais presta atenção no que você está falando. Tá? Seja engraçado, mas não exagere. Ah, ser engraçado é legal? É. Gente, já vi muita gente, por exemplo, que não tem a facilidade de ser engraçado. Você não precisa ser engraçado. Às vezes eu conto uma piadinha, às vezes eu faço uma brincadeira aqui, mas é uma característica minha, não tem que ser a sua. As pessoas falam assim, você tem que ser obrigatoriamente engraçado. Não. Já vi apresentadores muito bons tentando fazer uma piada e ninguém ri. Por quê? Porque não era característica dele. Às vezes você não é um apresentador que faz piada. Não é uma característica sua. As pessoas falam, você tem que ser engraçado, né? Os manuais falam assim, é sempre importante você ser engraçado. Mentira de novo. Mentira de novo. Não, se você não é uma pessoa chegada a brincadeiras ou a engraçamentos, não faça. Sua apresentação vai ser boa do mesmo tempo. Eu sou um cara metido a ser engraçadinho. Mas o melhor professor que eu já tive na minha vida nunca fez uma piada. Nunca nem brincou com a turma. Era uma característica dele, né? Um dos melhores palestrantes que eu já vi também não fazia piada. Em contrapartida, tem vários outros palestrantes bons em fazer coisas engraçadas durante a apresentação. Mas é uma característica do cara. Qual é a sua? Então, eu sempre pergunto para você, qual é a sua característica? Você é um cara que consegue encaixar uma piadinha? Consegue encaixar uma coisa engraçada? Ótimo. Se você não é desse jeito, não precisa fazer. Não tem a obrigatoriedade de fazer. É isso que é importante. Ou seja, se não for engraçado, não tente. Se você não ser um cara que domina isso, que tem tranquilidade com isso, que é uma naturalidade sua, não faça. Você vai passar vergonha. Ninguém vai rir de você, ou então vai ser aqueles risinhos amarelos, né? Vergonha alheia. Como diz os nossos filhos agora, cringe. Você vai ser cringe. Fale claramente, devagar e varie o tom de voz. Se você notou, várias vezes eu vario o tom de voz, mesmo aqui numa aula online. Às vezes eu falo um pouquinho mais baixo, ou seja, ó, você tá vendo? Tô diminuindo o tom, ó. Tô diminuindo o tom para você entender. Aí, de repente, eu faço uma variação do tom de voz. Isso é importante na comunicação. Variar o tom de voz. Por quê? Porque às vezes o cara tá prestando atenção na sua fala e você precisa chamar a atenção para algum aspecto. Aí você varia o tom de voz. Sacaram? Então, a variação do tom de voz é importante para manter a atenção dedicada do ouvinte. Bom, quando você varia o tom de voz ao mesmo tempo que você se movimenta, aí a sua apresentação vai ser cada vez melhor. São as técnicas básicas, né? De variação de tom de voz, falar mais devagar e ainda se movimentar. Nossa senhora, é coisa demais, professor. Vou dar conta de fazer isso, não. Ainda mais eu que sou homem. Se eu fosse mulher, eu conseguiria, porque mulher faz várias coisas ao mesmo tempo, mas homem só consegue fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Então, por isso tem que treinar. Nós, homens, temos que treinar. Falar claramente, variar o tom de voz e ainda se movimentar. Mulher, não. Mulher fala claramente, varia o tom de voz e ainda pode se movimentar ao mesmo tempo que ela ainda está pensando o que vai fazer no outro dia, ao mesmo tempo que está fazendo a apresentação. Por isso que nós somos dominados. Não grite. A não ser eu grito.
Tô falando errado. Faça o que eu tô te falando, não o que eu faço. Eu grito. Se vocês, um dia que vocês assistirem uma aula presencial minha, gritaria, apronta uma gritaria, nossa. Mas não, vocês não. Vocês não gritam, não. Se tiver dificuldade, rascunhe antes. Já vi vários apresentadores fazerem rascunhos do lado e colocar do lado. Pode? Pode. Não tem problema nenhum, não. Pode ter um papelzinho na mão? Pode. Tem regra que fala que você não pode ter um papelzinho na mão, não. Tipo assim, ó. Tá com o celular assim, ó. Aí você olha um rascunho seu. Então, gente, tô falando aqui do meu trabalho. Tem uma parte do meu trabalho que eu tô vendo aqui, que é os dados foram obtidos pelo gráfico utilizando o Origin. Olhou o papelzinho e continuou falando. Não tem problema você ter um rascunhozinho do lado. Isso não é vergonha também, não. Tá? Caso você tenha dificuldade. Não pode ficar lendo de novo, né? Você pega o rascunhozinho e fica sei o que, entende? Não sei o que, e não para. Não, é só para você lembrar. Mais de 10 linhas só se forem frases curtas, né? Saiba correr riscos. Então, ó, quando eu coloco mais de 10 linhas, eu pontuo, como eu falei para vocês, ó. Tá pontuado, ó. Tá? Coloca tudo de uma vez, não. Na apresentação, não use gráficos com zilhares de informações. Porque ninguém vai ficar prestando atenção num gráfico com 90 milhões de informação. Não, usa só os dados que você vai debater e vai mostrar. Agora, se você vai utilizar um gráfico cheio de coisas, dá um zoom na parte que você vai apresentar. Isso ajuda também. Cuidado com isso, então. Gráficos cheios de informação e tabela cheia de informação, para você falar uma coisa desse tamanho, é prejudicial. Não, coloca só a informação que você vai falar. Ou destaca ela. Ou então você pode colocar um gráfico cheio de informação, mas destaca aquilo que você quer falar. Chegue antes da hora, instale a sua apresentação e conheça o local. É importante. É importante você saber se tem muito fio nos lugares. Se você vai tropeçar, se tem degrau, se não tem degrau. Em que lado que você vai apresentar, se vai ser do lado esquerdo ou do lado direito. Isso serve para apresentação online também? Serve. Eu sempre chego meia hora antes, eu vejo se a apresentação está funcionando. Mesmo assim, às vezes ainda dá um probleminha. Tá, cara? Então é importante você chegar antes, conhecer o local, instalar a apresentação, ver se está tudo correto. Isso é responsabilidade mínima. Roupas sóbrias, né, pessoal? Nem mais, nem menos. O que é uma roupa sóbria? Ué, pessoal, você não vai fazer a apresentação do seu TCC no dia da sua apresentação presencial de short e chinelo. Nós, homens, né? E as meninas também de short e chinelo. Você pode fazer. Já tive colegas que fizeram. Se você tem segurança nisso, pode fazer. Mas acho exagerado, né? Às vezes é uma falta de respeito. Precisa ser terno e gravata? Não precisa ser terno e gravata. Precisa ser uma roupa social? Não. Uma roupa sóbria, né, pessoal? Você está num ambiente acadêmico. Então, você não tem que chamar atenção para sua roupa, para sua vestimenta. Você chama atenção para sua apresentação, tá? Então, não precisa ser roupa social, terno e gravata, mas também não precisa ser chinelo de dedo e bermuda, tá? Eu tive um colega que apresentou um trabalho no evento de chinelo, calça, moletom. Rapaz, assim, eu não vejo problema nenhum nisso, mas tem gente que vê. Então, tem que ter cuidado com isso, né? Sua mãe não falava isso para você? Sempre? Meu filho, tem locais e locais. Por isso que eu escolhi a carreira acadêmica, porque eu posso trabalhar de jeans e camiseta. Olha só. E essas brusinhas mais ou menos aqui, ó. Por isso que eu escolhi a carreira acadêmica. Sóbrio, mas eu posso trabalhar de jeans e camiseta. Não precisa de calça social, não precisa de gravata. Deus me livre, guarda. E olha que eu sou ateu. Não coloque 200 milhões de referência no final, não, tá, pessoal? Se você quiser colocar, apenas o que você utilizou na apresentação. Muita gente coloca assim, essa aqui foram as minhas referências do trabalho. Aí ele vai apertando o PowerPoint, vocês já viram assim? 1, 2, 3, 4, 5, pai. Nem vê aquilo. Por quê? Porque não precisa, né? Você quer mostrar as referências que você utilizou no seu trabalho? Então discute elas. Ó, utilizei essa referência e essa referência para essa apresentação. Não vai colocar 5 páginas de slide de referência, se você vai ficar fazendo assim, ó. Essa aqui é minha referência, essa aqui é minha referência. Vai ficar apertando essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não precisa disso, né? Cuidado com isso. Geralmente a gente coloca na apresentação só as referências que você utilizou na apresentação. Não precisa ser a que você utilizou no seu trabalho.
Muita gente se engana com isso. Não, eu tenho que colocar todas as referências que eu pus no meu trabalho? Não. Só as que você utilizou na apresentação. Ensaie sempre, né? Por quê? Porque os amigos devem ser torturados. Vocês têm que usar vocês entre vocês aí mesmo, ó. Quando estiver chegando perto da apresentação de vocês, vocês têm que se torturar, gente. O Luiz tem que apresentar para o Pavis, para a Lorena, para a Bruna, para a Janaína, para a Dalila, para a Rafaela, para a Débora e para a Zamara. A Zamara tem que apresentar para a Rafaela, para a Débora. E assim por diante, até vocês morrerem de apresentar um para o outro. Vocês não são amigos? Vocês não são amiguinhos da turma? Então vocês têm que ser torturados. Ora, vocês estão no mesmo barco? Marca um dia e se torturem. E façam, não, essa transparência aqui pode melhorar. Esse slide aqui pode melhorar. Nossa, quando os grupos de pesquisa fazem isso. Se você for meu aluno, eu vou te torturar antes da apresentação. Com certeza. Você vai apresentar para uns 15 pessoas, até você ficar bom. Nossa, professor, que risada maléfica. Essa aula está sendo mais para a gente dar risada. Está muito engraçado. Está muito boa, mas está engraçado. O senhor é engraçado, né? Obrigado. Fico feliz. Ou seja, para terminar, seja você mesmo. Tem que tentar saber quem é você. Quem é você, apresentador, né? Com sempre a perspectiva de se esforçar para melhorar cada vez mais. É tempo, pessoal, é tempo. Tudo é tempo. Bom, indo para os finalmente, e plagiar ou não plagiar? Eis a questão. Então, falamos sobre as questões orais e agora vamos falar sobre a questão do plágio. Gente, a Universidade Federal de Goiás, ela tem um comitê de ética em pesquisa. Esse comitê de ética em pesquisa, ele também tem um subcomitê que presta atenção nessas questões relacionadas a plagiar ou não plagiar, as questões que a gente chama de integridade acadêmica. Então, o que é integridade acadêmica? É o pressuposto que você não vai copiar ideias dos outros. Isso é que é plagiar. Plagiar é você copiar a ideia dos outros. Quando você cita adequadamente, você não plagia. Porque você está falando, essa ideia não é minha. Essa ideia é do ciclano. Essa ideia é do fulano. Quando você acha que é uma ideia sua, você pensa, será que é minha mesmo? Será que eu cito ou não cito? É difícil, né, pessoal? Por quê? Porque é com o tempo que você vai descobrindo o que é seu de fato, uma ideia sua de fato, e o que não é. Bom, isso acontece principalmente nas partes introdutórias. As pessoas têm dificuldade nisso. Seu orientador vai te ajudar nisso. Ele vai te dizer o que é seu, o que não é, o que é ideia sua, o que não é. Isso é importante. Por quê? Porque como você está na UFG, o seu trabalho vai passar por integridade acadêmica. Ele vai passar por revisão de integridade acadêmica. Se tiver sido plágio, ele vai ser desconsiderado. Você vai ter que... Ou você vai ser... no caso da UFG, quando um trabalho de plágio é pego, o sujeito perde o título. Ou não defende, né? Então, a integridade acadêmica aqui na UFG é bem forte. Então, eu quero que vocês tenham cuidado com isso, né? Com plágio. Tá com dificuldade? Lembre-se, você tem meu WhatsApp. Professor, como é que eu faço isso aqui? Eu não sei se a ideia é minha, se não é. Dá uma lida para mim, eu leio. Se eu posso mandar o texto para você? Pode! Não só pode, como deve. Até o final da sua defesa. É o meu trabalho. Você não estará, de novo, você não estará me incomodando. Então, quando você estiver lá no final da sua escrita, nossa, será que eu vou mandar para o professor Marco? Pode mandar, porque eu vou ler e vou falar para você. Não, aqui, melhor aqui, melhor aqui. Fora o fato que o seu orientador vai ler também. Né? O seu orientador vai te ajudar também. E mesmo assim, se você ficar inseguro, Nossa Senhora, manda para mim. É o meu papel. Você não vai estar me incomodando, tipo assim, não vou fazer com o professor Marco, não, porque vou incomodar. Vai incomodar nada. Meu trabalho é esse. Eu sou professor de metodologia. Então, se você tiver dúvida na sua escrita, manda para mim. Eu sou professor do curso aí. Então, você não vai estar me incomodando, não. Tá, mas o que é, então, plagiar? O que significa plagiar? Não existe plágio de ideias. O que quer dizer isso? Não existe plágio de ideias, né? A lei protege a forma que é dada a essas ideias. Então, por exemplo, você teve uma ideia, olha só.
A Lorena teve a ideia de fazer um copo descartável com material novo. Nossa, tive uma ideia, fazer um copo descartável utilizando folha de eucalipto. Essa é a ideia que a Lorena teve, né, de fazer. Beleza. Aí a Lorena vai e fala para Dalila, ou para Janaína. Dalila, eu tive uma ideia de fazer um copo descartável de folhinha de eucalipto. Aí a Janaína, que ideia interessante, né, Lorena? É mesmo? Aí a Janaína vai lá e escreve isso e publica primeiro. De quem é a ideia? Da Lorena ou da Janaína? A ideia. De quem é a ideia? Então vamos lá. Pode falar oralmente. Então vamos lá. A Lorena teve a ideia de fazer um copo de eucalipto, descartável de eucalipto. Ela teve a ideia. Mas aí ela falou para a Janaína, e a Janaína gostou daquela ideia e escreveu e publicou. De quem é a ideia inicial? Da Lorena ou da Janaína? Da Lorena. Da Lorena. Perfeito, Lorena. Só que quem é dono da ideia oficialmente? Quem publicou. Quem publicou primeiro. Então, não existe plágio de ideias. Existe plágio do que está formatado e publicado. Então, cuidado com isso. Tá vendo o cuidado que você tem que ter? É por isso que muitos pesquisadores, às vezes, não falam exatamente tudo aquilo que tem para falar publicamente. Por medo de outra pessoa pegar aquela ideia e publicar primeiro. No Brasil, a lei de direito autoral protege a forma que é dada a essa ideia. E qual é a forma? Publicação, ou patente, ou artigo, ou TCC. Como é que você protege a sua ideia? Publicando ela. Se você tem a ideia, mas outra pessoa publica primeiro, não tem jeito. A lei de direito autoral vai falar que é dessa pessoa. Aí você vai falar assim, mas essa ideia aí é minha, é sua, mas eu publiquei. Janaína, safada, você me roubou a ideia, desgramada. Você vai brigar, vai morrer pelo resto da vida, mas não tem jeito. A lei vai falar que foi a Janaína. Tô te colocando numa situação ruim, Janaína, mas é só brincadeira, tá? Lorena é sua amiga, vocês são companheiros aí. É só exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Então, gente, isso. Não vai que a Janaína vai achar que brigou com a Lorena. Rouba a Lorena não, Janaína. Não rouba a Lorena não. A Lorena é pessoa braba. Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Cuidado com as ideias que você tem. Você tem uma ideia, coloca num papel, nem que seja na forma de projeto, e já publique em algum lugar. Né? Por quê? Para garantir que aquela ideia é sua. Nem que seja um trabalhinho de congresso. Às vezes, um resumo num congresso garante a ideia para você. Um resuminho num congresso já vai garantir a ideia para você. Principalmente na questão científica, tá? Então, de novo. O que é o plágio? O plágio, ele não é de ideias. Roubar a ideia não é plágio, não, porque não está publicado. É só roubo mesmo. Mas não vai dar nada, porque você publicou primeiro. Né? Agora, o que é o plágio? Existe o plágio integral. O que é o plágio integral? É quando você transcreve diretamente o que você leu, sem citar a fonte. Por exemplo, está lá um parágrafo inteirinho da Rafaela. A Rafaela publicou um negócio inteirinho. Aí vai lá o Luiz Henrique, copia exatamente como está lá o que a Rafaela escreveu e não cita a Rafaela. É plágio integral. Ou seja, o sujeito escreveu exatamente o que a Rafaela escreveu e não citou a Rafaela. Isso é plágio. Cuidado com isso. Por quê? Aquela ideia escrita tem dono. Ou seja, aquela ideia formatada tem dono. Então você tem que citar adequadamente. Tá? Existe o plágio parcial. É o esperto. Isso acontece também. O cara copia algumas frases ou parágrafos de diversas fontes diferentes para dificultar a identificação. Então, o que ele faz? Ele constrói um parágrafo fazendo o quê? Ele pega uma frase de um texto, outra frase de outro texto, outra frase de outro texto, a quarta frase de outro texto, junta tudo num texto só como se fosse dele. Essa é mais difícil de pegar, mas tem gente que pega. Quem conhece aquele assunto, pega. Eu fui numa banca uma vez em que o sujeito fez plágio parcial. Só que ele estava trabalhando num tema que eu dominava, que era o tema sobre ciência, tecnologia e sociedade. E que eu já tinha lido muita coisa.
Então, muitas das frases deles eu comecei a achar desconexa. Por quê? Porque ele foi juntando e eu pensei assim, isso aqui não tá certo, não. Aí eu fui atrás e achei as fontes em que ele pegou essas frases sem citar. Cuidado com isso, tá? Então, esse é o plágio que a gente chama de parcial. Tem o plágio conceitual. O que é o plágio conceitual? É quando você se apropria de um ou vários conceitos ou de uma teoria e que o sujeito apresenta como se fosse dele. Vou te dar um exemplo. Tem um conceito sobre jogos no ensino de química, que é uma coisa que eu trabalho, né? Jogos no ensino de ciências. E eu tenho a ideia de que existe um equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa. Beleza. Isso é um conceito que eu tenho, está publicado na literatura já, de várias maneiras. Então, se virou um conceito. Aí o sujeito escreve no trabalho dele que ele acredita que existe uma função lúdica e uma função conceitual. Né? Uma função lúdica e uma função educativa no jogo. Não cita nada, tá vendo? Ele não pegou uma frase pronta, um texto pronto, não pegou uma frase pronta igualzinha, mas pegou a ideia e falou como se fosse dele. Isso também é plágio. E a gente chama de plágio conceitual. Tá? Bom, acontece que às vezes até 25% do trabalho sem citação do texto, mas o sujeito cita no final aquilo que ele queria, a gente considera isso como plágio não intencional ou plágio por inépcia. Vou explicar. Vamos supor que você leu o trabalho do professor Mar. Leu ele e foi citando no texto. Citou no texto. Colocou algumas coisas que eu coloquei lá e não me citou no texto lá, não me citou. Mas lá no final das referências você colocou meu nome. Isso quer dizer o quê? Você errou, é inépcia. Você tinha que ter citado meu nome em cada um dos parágrafos também. Mas aí você não fez isso por maldade. Você pegou meu livro, leu o que eu estava lendo. Ó, isso aqui é legal, vou pôr no meu trabalho. Colocou. Nossa, aqui o professor Marlon é legal também, vou pôr no meu trabalho. Colocou. Aí você vai colocando no seu trabalho e não vai citando cada parágrafo, e nem a página de onde você tirou. Mas aí lá no final tá lá meu livro. Ou seja, o sujeito, ele tá mostrando que ele tirou aqueles parágrafos daquele livro, mas não citou adequadamente. Então a gente chama isso de plágio por inépcia. É um erro mesmo. Ou seja, o sujeito não fez por mal, porque ele citou o sujeito lá no fim, tá lá no fim. Ele não escondeu. Citou lá nas referências, ele não escondeu o que tirou de lá. Ele só fez por inépcia. Inépcia, a gente aceita até 25% do seu trabalho. Passou de 25%, aí é considerado plágio, não é mais inépcia, não. Mesmo que você cite no final. Mesmo que você coloque nas referências. Cuidado com isso. Nesses casos, é melhor fazer uma errata. Quando você publicou o trabalho e foi detectado que é inépcia, você pode fazer uma errata. Nas linhas tal, citar fulano. Nas linhas tal, citar ciclano, tá? Plágio por inépcia e ética. O plágio por inépcia e ética é o seguinte. Se você faz plágio por inépcia e mantém esse plágio sem fazer o devido conserto dele, aí você está dizendo o quê? Que não era inépcia, não. Foi proposital mesmo. Eu não citei propositadamente. Então é por isso que quando detectado o plágio por inépcia, façam errado. Ou se der tempo, conserte. Tá? Exemplos básicos. Esse aqui, por exemplo, ó. A crescente utilização do lúdico em salas de aula de química nos vários níveis de ensino foi percebida a partir do ano 2000. Isso aqui é eu, não preciso citar ninguém. Ó. Consequência do aumento de trabalhos apresentados em eventos. Isso aqui é uma ideia minha, estou falando, discutindo sobre isso. Mas aí eu quero falar, ó. Garcês e Soares, em 2017, constataram que, relativo aos aspectos pedagógicos, citei diretamente, ó. Igualzinho. Para eu citar igualzinho, tem que ser ao lado do texto. Isso vai estar no seu template, tá? Para vocês entenderem. A gente chama isso de citação direta. O que é uma citação direta? É ipsis literis. Igualzinho eu li. Sem tirar nem pôr. Aí é desse jeito. Ela vai deslocada para a direita do seu texto e você cita Garcês e Soares 2017. Por quê? Você citou exatamente igual. Isso é citação direta, não é plágio. Por quê? Porque você colocou aqui, ó, os autores. Você pegou exatamente como você leu. Ó, eu li desse jeito no trabalho dos caras. Mas citou aqui, ó. Viu? Não é plágio. Agora, se tivesse sem isso daqui, plágio.
E se tiver sem estar aqui no texto normal, plágio. O que eu pus ali? Ah, não citar é plágio. A outra, aqui é diferente, olha só. Segundo Oliveira, 2009, a importante atividade de experimentação está caracterizada no seu papel de auxiliar o aluno na compreensão de fenômenos. Conforme o autor, as atividades de experimentação fazem parte... Isso aqui é uma citação indireta. O que significa uma citação indireta? Significa que você interpretou aquilo que você leu com as suas próprias palavras. Não é igual. Quando é igual, é direta, desse jeito aqui. Quando você quer interpretar aquilo que você está lendo, aí é indireta. Ou seja, o que está escrito aqui, ó, é a ideia que está no parágrafo do autor, mas não é exatamente o que está escrito lá. É isso que é uma citação indireta. Muita gente faz o quê? Escreve dessa maneira aqui, ó, indireta, mas escreve igual está lá. Então, vou explicar uma coisa para você. Se você faz uma citação indireta desse jeito aqui, mas escreve exatamente o que está na fonte que você escreveu, é plágio, mesmo você citando. Olha a maluquice. Então, se você quer citar literalmente, é assim, ó, direto. Isso aqui é citação literal, exatamente como você leu. Se você escrever desse jeito aqui e copiar exatamente o que você leu, é plágio, mesmo que você coloque a citação aqui. Sacaram? Enxergaram? Cuidado com isso. Quando é citação indireta, você interpreta aquilo que você leu. Se você faz uma citação desse jeito aqui no texto, ó, indireta, mas escreve exatamente o que você leu, é plágio, mesmo citando. Eita, que maluquice, hein, professor? É. Ou seja, citações indiretas são interpretações do que você leu. Um resumo com as suas próprias palavras do que você leu. Se você copia igual, mesmo citando, é plágio. Quer copiar igualzinho? É desse jeito aqui, ó. Citação direta à parte do texto. Nossa, não sabia disso, professor. Pois é, muito pouca gente sabe disso. Tá? Então, cuidado com citações indiretas. É importante você no seu texto, quando você leu aquilo, né? Então você interpreta do seu jeito. Nossa, o professor Marno falou sobre função lúdica e função educativa. Ah, segundo Soares, a função lúdica é aquela que o sujeito brinca, e a função educativa é aquela que o sujeito aprende. Ó, tá vendo? Foi com as suas próprias palavras. Aí me cita, Soares, pronto, foi indireto. Agora, você quer fazer direto? Vai lá no livro e pega igualzinho e coloca a parte do texto, né? Deslocado para a direita. Então, o que é a citação indireta? Aqui você coloca suas ideias sobre o que você leu. Se ficar igual, é plágio, mesmo citando. O exercício que eu coloquei para vocês, o derradeiro, é sobre isso. O que eu fiz no exercício que eu coloquei no Classroom para vocês? Eu coloquei 2 parágrafos diferentes de um artigo meu e da Newara. O que eu quero que você faça lá? Para os 2 parágrafos. Uma citação direta e uma indireta. Quer dizer o quê? Para você treinar isso, né? Então, você vai ver os 2 parágrafos lá, você pode fazer a citação direta, ou igual. Ipsis literis, igual. Eu quero que você faça uma indireta. Interpretar o que está escrito lá com as suas próprias palavras para você ir treinando. Esse é o exercício que eu coloquei para vocês lá no Classroom para terminar o nosso trabalho, tá? Bom, para terminar o nosso dia de hoje, quem é quem na nossa especialização? Quem são as pessoas que orientam e o que você pode trabalhar, né? Então, você pode perguntar qualquer coisa aí, se eu souber responder, tá, Pã? Muitas pessoas aqui me mandaram o que elas trabalham, outras coisas eu peguei no lápis das pessoas, né? Porque não me mandaram, né? Esse período de pandemia, muita gente não me mandou, não, mas alguns me mandaram o que eles trabalham, tá? Então, alguns vocês já tiveram aula, outros não. Por exemplo, a professora Stella Nyberg. Olha que foto bonita. Ela trabalha com um programa de gestão de riscos ambientais. Então, se você quer trabalhar com um programa de riscos ambientais, é interessante você procurar a professora Stella Nyberg. Ah, eu quero trabalhar com gestão de risco em meio ambiente. Procura a professora Stella. Ah, eu quero trabalhar com política pública de questões ambientais. Também a professora Stella faz isso. Não, eu gosto de trabalhar com política, com leis, né? Procura a professora Stella, tá? Qualquer dúvida, vocês me param aí, tá? Sobre linhas de pesquisa que eu puder esclarecer. Eu vou falando aqui, tá? Mas qualquer coisa você me procura.
Você me fala aí. Professor, fala de novo essa parte que eu não entendi. Então, a professora Estela trabalha com gestão de risco, em qualquer área, né? E com política pública. Então, se você se interessou, procura a professora Estela. Nós temos o professor Paulo, que eu não acho. Gente, não tem foto do Paulo na internet, que coisa. Aí eu tive que achar o Sombra, né? Um personagem de quadrinhos. Não tem foto do professor Paulo na internet, que coisa impressionante. Nunca vi isso na vida. Eu fui no Google, não achei foto do professor Paulo. Eu não vou pedir, não. Fiquei com vergonha. Falar com o Paulo, não tem foto na internet, não. Que inveja. Que inveja que eu tenho de você, Paulo. Você não acha o Paulo na internet, gente? Com foto. Tem WhatsApp, tem não? Quê? Tem no WhatsApp, tem não? Pois é, eu fui lembrar do WhatsApp depois que estava pronto, mas eu nem olhei no WhatsApp. Deixa eu ver, vou até olhar se tem aqui no WhatsApp. Professor, enquanto você vai procurando aí, e quanto em relação às vagas, eles estão disponíveis para a gente ou a gente tem que verificar isso? Não, você procura o mais rapidamente que você quiser. Olha aqui, rapaz, tinha uma foto do Paulo no WhatsApp, Luiz. Brincadeira, ó, com 2 cachorrinhos. Nossa, se eu tivesse achado, eu ia colocar essa foto dele com 2 cachorrinhos aqui, que é muito massa. Não, porque fui procurando na internet, não procurei no WhatsApp. Professor burro. Então, beleza, mas ficou melhor essa do Paulo aí, como se fosse o Sombra, né? O que o Paulo trabalha? Luiz, respondendo você já ainda. A melhor coisa a fazer, gente, tem interesse por a área, procura a pessoa já. Na cara de pau, que é o que eu falo. Quando o cara quer trabalhar comigo no nível de mestrado ou na especialização, já manda um e-mail para mim. Tem vaga aí? Eu quero trabalhar com você. Pronto, aí. Se o cara não tiver vaga, ele vai falar assim, não, olha, já fui procurado, ou então estou cheio de alunos, então peço que você procure outro. Tem esse negócio de disponibilizar a vaga, não. Né? Se se interessou, gostou, já procura, já manda um e-mail. Sacaram? O professor Paulo trabalha com instrumentação analítica, ou seja, utilização de aparelhos para fazer análise, né? Então, o professor Paulo trabalha com espectrometria de massa, espectrometria de UV, o professor Paulo trabalha com absorção atômica, né? Então, eu quero trabalhar com instrumentos para melhorar as questões instrumentais, é o professor Paulo. Determinação de metais, o professor Paulo trabalha com determinação de metais em nível ambiental. E, claro, quimiometria, que é uma técnica estatística, não é só para... chama quimiometria porque é aplicada à química. Mas o professor Paulo trabalha com a técnica também aplicada a outras ciências, né? Que são estatística aplicada a outras ciências. A gente chama de quimiometria porque ele é químico. E é muito comum na química, né? Para análises químicas. Mas é possível fazer para outros tipos de análise também. Então, o professor Paulo trabalha aí com quimiometria, né? Que são medidas estatísticas aplicadas à química. Importantes também para questões ambientais, caso você se interesse. Bom, não precisa decorar agora que vai estar gravado, né, pessoal? E essa transparência vai estar no Google também, você pode, no Classroom também, você pode olhar depois lá, não precisa se preocupar não, tá gravado e essa transparência vai estar salva lá no Classroom agora mesmo. Professora Araceli, ela trabalha com produção de bioetanol por meio de biomassas, então é combustível, né? Combustível biológico. Tratamento de efluentes líquidos, eu quero trabalhar com tratamento de efluentes líquidos, questões relacionadas a efluentes, professora Araceli. Eu gostei desse negócio de remoção de poluentes, utilizando absorventes alternativos. A professora Araceli trabalha com isso. Então, olha só que coisas interessantes, né? Produção de bioetanol, tratamento de efluentes líquidos. Isso serve para todas as áreas, não necessariamente para áreas relacionadas à química ou engenharia, né? Professora Giovannina, ela trabalha com otimização de processos, todos os processos, né? E planejamento e programação da produção para questões ambientais e sustentabilidade, ou seja, produção industrial, produção comercial, envolvendo processos industriais e comerciais e em relação às questões ambientais. Então, depende de onde você estiver trabalhando, da empresa que você estiver trabalhando, essa questão da otimização de processos é a área de pesquisa da professora Giovannina. O professor Delmar trabalha mais ou menos com a mesma linha do Paulo, né? Espectrometria de absorção atômica, molecular e cromatografia. Análise de pesticida em água. Ele faz, né? Análise de pesticida em água.
E, ó, de novo, a quimiometria, análise multivariada em química de produtos naturais. Quimiometria, análise estatística aplicada à química, né? A diferença dele com o Paulo é que o Paulo trabalha muito com metais. E o Delmar trabalha mais com análise de pesticida. Agora, se você quer analisar pesticida em outro lugar, pode ser com o Delmar também. Às vezes ele topa. Você tem sempre que perguntar, né? Ou se você não tem, se você, por exemplo, não tem uma ideia, mas você gosta desse negócio de pesticida, professor, eu queria trabalhar com pesticida. Você tem alguma ideia do que a gente pode fazer? Ah, eu posso fazer isso? Perguntar pro cara também sobre que... quero trabalhar com... Eu gostei desse negócio de otimizar processo da professora Giovanina. Será que ela já não tem uma linha que ela já trabalha, que ela pode te encaixar? Isso pode acontecer? Pode. Você tem que ter uma ideia inédita, pessoal? Não. Você não precisa ter saído do zero, não. Você olhou assim, olhou para a Giovanina, olhou assim, esse negócio de processo e planejamento parece interessante. Vou escrever para a Giovanina. Giovanina, eu sou Isamar, eu gostei desse negócio de processo e planejamento. A gente pode trabalhar junto? Você tem alguma vaga em algum projeto? Como é que funciona? Olha, gente, é normal acontecer isso. Você não precisa tirar uma ideia do zero, não. Escreve para a pessoa se aquilo te interessou, né? Por exemplo, a Araceli, você gostou desse negócio de bioetanol? Quero trabalhar com bioetanol. Gostei desse negócio, biomassas, né? O que você faz, professor Araceli? Tem uma vaguinha aí para mim, para a gente trabalhar junto com bioetanol, biomassas? Ou seja, deixa eu fazer barulho perto de vocês aí. Cara de pau, né? Ó, tem que ter cara de pau, né, pessoal? Você não quer ser um profissional bom? Um profissional bom conversa. Conversa, vai atrás. Cara de pau. Cara de pau. Professora Fernanda, de novo, ó, tratamento de efluentes também, né, por meio de absorção, principalmente resíduos de indústria química. Então, quem está trabalhando em alguma indústria aí, ó, quiser trabalhar com resíduos, a professora Fernanda trabalha com esse tipo de... Aqui deu estatística, né? Isso, aqui deu estatística. O Sandrão, que é gestão de resíduos sólidos, é a especialidade dele. Inclusive, ele faz isso aqui na universidade, né? Ele é o responsável pela gestão dos resíduos sólidos do laboratório do IQ, dos laboratórios do IQ. Então, quem quiser trabalhar com gestão de resíduos sólidos, ó, é o Sandrão, o cara manja. Professora Gabriela Dival Borges, ela é advogada, né, pessoal? Então, quem quiser trabalhar com a professora Gabriela, é mais essas questões ligadas a direito ambiental, licenciamento ambiental, essas questões ligadas mais ao direito. E ela pode até fazer outras coisas ligadas a dificuldades de políticas públicas, né? Em termos ambientais, mas eu acho que é mais voltado para as questões relacionadas a direito ambiental, com a professora Gabriela, tá? Porque ela é advogada, né? Facilita bastante quem tiver essa formação, quiser trabalhar com ela. Ó, o professor Marlon. Professor Marlon? Não achei foto do professor Marlon na internet. Mentira! Né? Para quem não sabe, esse personagem é o Rorschach do Watchmen, tá? Se você não gosta de quadrinhos, morra! Morra! Se você não gosta de quadrinhos. Brincadeiras à parte, eu trabalho com educação ambiental em ciências, né? Então, se você quiser trabalhar as questões relacionadas à educação ambiental nas escolas, nas universidades, no trato político da educação ambiental, você pode trabalhar comigo. E percepções de ciência na educação também, eu trabalho com isso também, tá? Relacionado ao seu trabalho, à sua especialização, né? O que é ciência, como é que ela se constitui? Como é que a ciência relacionada à gestão da qualidade ambiental se constitui como ciência, entre outros aspectos. O Anselmo trabalha com perícia ambiental, ó, quem gosta dessas questões relacionadas à perícia, ele trabalha com perícia ambiental, recursos hídricos e saneamento ambiental, controle de poluição, ele até faz várias palestras, né, para o Ministério Público, não sei se vocês tiveram aula com o professor, avaliação de impactos ambientais, eficiência energética, então ele trabalha com bastante coisa interessante relacionada à perícia, aos recursos hídricos, né, então quem se interessar, escreve para ele. Professor Zé Augusto, que é gerenciamento de resíduos sólidos também, um pouco diferente do Sandro, né, o Sandro é a própria gestão do resíduo. O Zé Augusto ele tem muitas questões relacionadas a planejamento dessa gestão. Não só a gestão, mas o planejamento dessa gestão. Tá? Professora Lívia, eu gosto do trabalho da professora Lívia, porque ela trabalha com sensores e biosensores eletroquímicos. Para quê?
para analisar questões ambientais com dispositivos descartáveis. Então, quem se interessa, é muito legal o trabalho da professora Lívia. São sensores, é bem novo, né? Bem diferenciado, bem contemporâneo, né? Essas questões de sensores e biosensores descartáveis para questões ambientais. Professora Indianara, assim como as professoras Araceli e Fernanda, elas são engenheiras químicas, né? Então, elas trabalham com essas questões relacionadas a efluentes. No caso da professora Indianara, troca iônica, absorção de diferentes materiais, mais voltado para a engenharia. Professora Núbia trabalha com engenharia sanitária e química ambiental, de uma maneira geral. Então, se você tem uma ideia geral sobre química ambiental, pode escrever a professora Núbia. E a especialidade dela é tratamento de água. Tanto água residuária quanto tratamento de água de cidade, né? Esgoto, sanitário, efluente. Então, tratamento de água, a professora Núbia manja. Pode procurar, quer trabalhar com tratamento de água, escreve para a Núbia. E a Lorena, que é saúde pública e meio ambiente, não sei se vocês tiveram aula com ela, terão, né? Que é questões relacionadas ao impacto do meio ambiente na saúde pública e vice-versa, né? E eu esqueci da professora Niwara, gente. Nossa, trabalha comigo, vocês não falam para ela não, hein? Professora Niwara é a mesma coisa de eu aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A professora Niwara, que eu esqueci de colocar aqui, vocês não vão falar para ela, trabalha com educação ambiental em ciências. No caso da especialização, ela trabalha com educação ambiental. Eu também trabalho com educação ambiental, mas eu ainda trabalho com percepção em ciências. Ela trabalha com educação ambiental em ensino de ciências, mas também políticas públicas de educação ambiental. Eu não trabalho com políticas públicas de educação ambiental, eu trabalho com educação ambiental. A professora Niwara, ela trabalha com políticas públicas em educação ambiental, tá? Além da própria educação ambiental em ensino de ciências, tá? Nossa senhora, a professora Niwara vai me matar que eu esqueci ela aqui. Vocês não dedam para ela, tá gravado, mas não é para dedar para ela, hein? Acabou, pessoal, é tetra! Não sei se vocês são novos o suficiente para lembrar dessa cena, né? Do Galvão gritando, é tetra, acabou, é tetra! A nossa tarefinha final é a avaliação 3, que está no Classroom, até 31 de agosto, tá? Muito simples de fazer. E quem não fez as tarefas anteriores ainda pode fazer, né? Avaliação 1 e avaliação 2 ainda está disponível lá para fazer. Quem não fez, pode fazer ainda. E é isto. Muitos dos obrigados para vocês. Professor, eu fiz a atividade 2, e não, na verdade foi a 1. Aí o senhor não gostou muito, aí você pediu para fazer de novo. Aí eu fiz de novo, mas eu não sei se o senhor viu. Eu vou ver tudo agora de novo e vou mandar tudo de volta de novo, porque eu sou mau. Entendi. É porque a minha avaliação ela é formativa, Luiz. Então eu sempre peço para você melhorar, se devolve, eu dou uma nota. Pode ficar tranquilo, Sim, tá? Claro, não, é até melhor, né? Melhor. Então, beleza, pessoal. Mais alguma dúvida sobre a disciplina? Professor, a entrega desse artigo está prevista para quando? E aí vocês têm que ver com o Paulo, gente. Aí, por exemplo, ele vai marcar uma data da defesa de vocês. Mas aí, vocês ainda vão procurar os orientadores para começar a fazer o trabalho de vocês, né? E aí vai ter um tempo a desenvolver o trabalho, aí que ele vai marcar esse prazo final para você escrever, entendeu? Então é interessante vocês verem com o Paulo quando é que acaba a turma de vocês. Geralmente é no final da especialização, tá? Aí eles vão... Isso, aí, por exemplo, vai terminar em julho de 2022. Aí o Paulo vai falar, os artigos devem chegar até maio de 2022, alguma coisa assim, entendeu? Ele vai dar um prazo. Essa aula é a 4, professor? Essa é a última. Faltava 2 horas, né, para eu dar aulas para vocês, das 10. Aí eu encerrei tudo hoje. É a última, tá? Essa o senhor vai colocar também? Vou colocar tudo lá no Classroom, tá? E tá. O vídeo eu vou colocar no YouTube e colocar para vocês no grupo agora mesmo, tá? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Mais alguma coisa? Então, deixa eu fazer uma chamadinha aqui, primeiro. A atividade 2 o senhor já corrigiu? Oi?
A atividade 2 o senhor corrigiu? Ah, eu tenho que lembrar, porque faz tempo que eu não entro no Eu Classroom. acho que ainda não, porque Acho que ainda não. eu coloquei lá na época, não tá certo, então, só para Eu acho que conferir. ainda não. Eu Tá acho bom, que ainda não. Eu vou obrigada. corrigir. Vocês podem ficar daqui que eu vou corrigir, mandar para vocês fazer, refazer se precisar, tá? Fica tranquilo. A Armênia não está aqui. Bruna Oliveira Estou aqui. está aqui. Bruna está aqui. Frequência X. Bruna Paola não veio. Bruno Carvalho não veio. Dalila está aqui. Tô aqui. Débora está aqui, que eu lembro. Presente. Fabrício, vai dar tempo da cervejinha hoje ainda, hein? Opa, aquele churrasquinho tá me esperando. Gabriel. Isamara tá aqui. Janaína tá aqui. Lorena tá aqui. Tô aqui. Luiz tá aqui. Rafaela Tô aqui. tá aqui. Regina, não vi. Nem a Nilza, não vi. Gente, agradeço demais. Deixa eu parar a gravação aqui. Peraí, deixa eu interromper a gravação.